Aqui mais uma anamnese com um feedback, considerando na anamnese e o exame físico. Então, aqui é um paciente de 49 anos, uma paciente parda, casada, tem a naturalidade e a procedência, mas falta a profissão, né? Está faltando aqui a profissão da paciente. Sempre é importante colocar na identificação já a profissão. Então, tem os elementos básicos, exceto esse aspecto ocupacional. Então, não precisa de escolaridades, coloca escolaridade nos antecedentes sociais, mas a ocupação precisa estar aqui. A queixa principal é de desconforto do lado esquerdo da barriga há 1 ano. Aí eu me pergunto, será que a paciente falou desconforto? Claro, a queixa principal está sucinta, apesar de detalhar que é o lado esquerdo da barriga, mas isso não torna a queixa principal muito extensa. Então, o tempo de evolução foi registrado, o que é essencial. Eu só tenho dúvida se realmente a paciente falou em desconforto. Se foi essa a palavra, vamos considerar que sim. Então, aqui na história da doença atual, é um paciente com anemia há 2 anos, fazia acompanhamento já com hematologista, fez uso de várias medicações sem melhora do quadro anêmico e segue toda uma boa linha cronológica, né, com o início do quadro, a evolução, os agravantes, a investigação diagnóstica, né, foi aqui relatado, que ela foi realizada uma avaliação pelo gastroenterologista, ela realizou uma tomografia e depois uma ressonância que mostrou que havia um quadro de esplenomegalia. Então, no final, essa paciente, ela tinha esse desconforto e ela evoluiu com uma piora dessa sensação, né? Quando fez alguns esforços. Então, a descrição também aqui é de um quadro de anemia crônica que não teve resposta ao tratamento e que contextualiza a queixa já atual, né, que pode ser um fator relacionado à esplenomegalia. A dor foi descrita em relação aqui, em relação à localização, né, que é no hipocôndrio esquerdo, irradiação, caráter, que aqui tem essa irradiação, piora com os esforços, né? Mas ela algumas vezes se estende para a região do flanco, então é a irradiação. O caráter, que é a qualidade, está aqui caracterizado, né, como uma compressão ou estufamento. Aqui pela história a gente entende que tem uma periodicidade intermitente. Fatores de piora, a gente já mencionei aqui, são os esforços físicos, né? O que cumpre critérios semiológicos básicos de caracterização da dor. Não foi dito aqui, mas provavelmente esse quadro começou gradualmente, né? Que ela já vem há 1 ano com esse quadro. Então, na realidade, o quadro de anemia há 2 anos, mas há 1 ano ela começou com esse desconforto abdominal, que é como se fosse um quadro de compressão ou de estufamento. Veja, não observei aqui a aliás, a intensidade, né? Aqui não há intensidade, nem os fatores de alívio
E nem os sinais e sintomas associados. Por exemplo, poderia ter febre, emagrecimento, náuseas. Quais são os sintomas associados? Quando também você coloca aqui o termo, a expressão como até 2 meses assintomática. Eu não entendi bem aí qual o sentido, né? Até 2 meses assintomática. Então, está um pouco ambíguo, né? Gramaticalmente não dá para entender. Provavelmente quer dizer que ela ficou assintomática por até 2 meses, o que poderia ser reescrito, né, para obter uma maior clareza. Então, vejamos. Aqui, no final, apresenta os exames complementares, uma tomografia e a ressonância, que são informações clínicas relevantes, e também a indicação cirúrgica de esplenectomia, né, que está bem posicionada aqui como um desfecho, né, como um desfecho da história da doença atual. Então, essa é a história da doença atual, mas poderia ter sido usado uma linguagem mais técnica, né, mais estruturada, e padronizar tempos verbais, né, revisar aqui a gramática para uma maior fluidez, né, do texto. E isso poderia tornar mais clara a história, né? Então, são esses aspectos. Eu me referi aqui, ó, o desconforto tem caráter intermitente, como até 2 meses assintomática. Aí eu não entendi, eu vou até grifar aqui. Sim, aqui. Pronto. O desconforto tem caráter intermitente, como até 2 meses assintomática, né? Ficou com ambiguidade, né, nessa frase, que pode confundir o leitor, como eu fiquei um pouco confundida. Bem, mas de certa forma a organização e estrutura segue um fluxo lógico, né? O detalhamento também descreve a evolução, o interrogatório sistemático aborda os diversos sistemas, e os antecedentes também têm aqui os itens que nós esperamos encontrar. Antecedentes pessoais também tem aqui todos os itens, né, do tópico antecedentes pessoais patológicos. Aqui nos antecedentes familiares também, está bem sucinto, mas tem os dados essenciais, os antecedentes sociais aqui mostram os dados fundamentais, né? Vou ver aqui tabagismo e consumo de álcool nega, atividade física nega. Poderia, ao invés de colocar assim, o subitem, atividade física nega, é, por exemplo, viagens para zonas endêmicas, nega. Então, poderia dizer nega atividade física e viagens para zonas endêmicas, para ficar mais fluido, né? E não ficar assim com esses tópicos assim meio estanques. Então, aqui tem. E o exame físico. Então, aqui, aí nessa anamnese, a gente já tem o item exame físico, mas ele não é o oitavo item. Veja que aqui nós temos os antecedentes sociais, certo? Que está como oitavo item. Nesse caso aqui, o exame físico deveria ficar como outro item. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria exame físico. E aí enumeraria como um algarismo romano, né? O algarismo romano 2, segundo, né? E o primeiro seria a anamnese, mas aqui não seria o oitavo, porque exame físico não faz parte da anamnese. Exame físico é a parte objetiva da observação clínica. É outra parte do exame clínico. Bom, então é isso.
Então, antes de iniciar o exame físico, eu acho que é importante realçar que é preciso ter maior precisão, ou melhor, é necessário ter maior precisão na descrição dos sintomas, né? Então, algumas descrições poderiam ser mais específicas. Mas, em geral, a anamnese está bem estruturada, como eu já disse. Bem, seguindo aqui, para o exame físico, a ectoscopia está completa, o exame da cabeça e pescoço também, exame do respiratório está descrito em todos os seus aspectos, né, necessários, exame abdominal. Aí o exame abdominal também não tem descrição de nenhuma anormalidade. Tem o sistema urinário, ausência de abaulamentos nos flancos, né? Está bem sucinto o sistema urinário, com percussão com sinal de Jordano negativo, e aqui já o exame do sistema nervoso, né? Então, louvo a iniciativa de colocar o sistema nervoso, né? Mas eu não estou cobrando o sistema nervoso, mas é importante ver que está aqui descrito. Então, eu entendi só alguns aspectos, como eu disse, que faltaram na história da doença atual. Então, pelo que eu entendi, é uma paciente com diagnóstico de anemia há cerca de 2 anos. Geralmente, quando eu leio a anamnese, principalmente a história da doença atual, aí eu reviso e repasso para ver se eu entendi tudo. Então, quando eu entendo, isso mostra que há uma clareza, né, na escrita. Então, como eu ia dizendo, então, essa paciente há 2 anos, ela tem diagnóstico de anemia e ela tem um segmento hematológico e uso de múltiplas medicações, mas não teve resposta satisfatória ao tratamento. Aí, há cerca de 1 ano, ela iniciou quadro de desconforto na região do hipocôndrio esquerdo, por vezes irradiando para o flanco e região inguinal esquerdos, e ela refere que a dor apresenta um caráter de compressão associada à sensação de estufamento abdominal, de forma intermitente, com períodos de melhora completa que chegaram a durar 2 meses. É isso que eu traduzi daquela parte que fala de 2 meses. Ela relata piora do desconforto durante esforços físicos, como ao se agachar, ao levantar peso, nega febre, nega náuseas, vômitos, alterações do hábito intestinal. E ela foi avaliada por um gastroenterologista no final do ano passado e realizou uma tomografia que não mostrou nenhuma alteração. Depois, posteriormente, ela realizou uma ressonância magnética que identificou a esplenomegalia e foi, então, encaminhada para uma avaliação cirúrgica e foi indicada uma esplenectomia total, né, que foi agendada para o final do dia. Então, essa paciente devia estar na clínica cirúrgica, certo? Então, aqui envio este feedback da minha leitura desta anamnese. Vou só voltar aqui à revisão dos sistemas, o interrogatório sistemático, porque eu disse como colocar a redação, né, desse item de forma mais fluida, mas não disse como. Então, veja, alteração do peso, nega queixa, né? Então, o que eu colocaria aqui? Sintomas gerais, relata cansaço esporádico, VID-HDA, nega febre, sudorese noturna ou perda ponderal significativa. Claro, a gente pediu para colocar só os sintomas presentes. E aqui em cardiovascular, refere taquicardia. Então, cardiovascular refere taquicardia. Mas nos demais, aqui onde tem nega, onde eu vi, pronto.
Aqui está escrito corretamente. É, exato. Está escrito da maneira refere taquicardia, certo. Pronto, é porque só essa parte da alteração do peso nega queixa, né? A gente poderia acrescentar aqui por se tratar de um quadro de anemia, né? Então seria importante colocar aqui a negação, né? Nega perda de peso, porque aí, como é uma anemia com esplenomegalia, poderia ser um quadro sistêmico, né? Mas eu pedi para colocar só os sintomas positivos, então está ok em relação a esse aspecto. Então, até a próxima.